Marco Antônio, nosso mestre da meteorologia, está de volta aqui no Hora H do Agro. Muito bem-vindo de novo. Obrigada pela disponibilidade. Eu queria já começar perguntando para você sobre esse tempo mais seco, que parece que está se encaminhando. A gente vai vendo um tempo mais seco quando vai chegando essa época do mês, do ano, aliás. E ainda tem possibilidade de retorno de laninha. É isso mesmo, Marco Antônio? Novidades? Novidades boas ou ruins? Olá, Mariana, olá a todos, né? Olha, realmente, nós estamos num período mais seco agora, né? Que é normal para esse mês de julho, tirando um pouco o Rio Grande do Sul, né? Mas o Sul, que não é tão normal nessa época do ano ser tão seco, mas esse tempo mais aberto agora vem favorecendo a realização das colheitas, seja do milho, do café, da cana-de-açúcar, né? O plantio do trigo no sul do Brasil vem sendo também beneficiado por esse clima mais aberto, né? E sem chuvas. No entanto, há previsões de que já na semana que vem, meados da semana que vem, há uma previsão aí de chuvas, né? Retorno das chuvas para o sul do Brasil e até mesmo em bons volumes. Isso dará condições para o pleno desenvolvimento das lavouras de inverno, né? Em especial trigo e aveia, mas atrapalha um pouquinho aí o andamento da colheita do milho. Nada que possa trazer problemas, mas vai atrapalhar um pouquinho aí. E com relação à laninha, né, Mariana, como você bem citou, o relatório do dia 10 de julho da NOAA mostra uma possibilidade, né, do retorno da laninha agora para o início da primavera, entre outubro a dezembro. Porém, o que está sendo projetado é uma laninha de fraca intensidade e de curtíssima duração, já que no final da primavera e início do verão ela já estaria indo embora, né, já perdendo forças. E isso, lógico, né, se isso realmente se confirmar, a gente precisa ver agora nas próximas semanas se as próximas rodadas desses modelos continuam persistindo a volta da laninha. A gente pode esperar aí um período um pouco mais seco nessa segunda metade da primavera, ou seja, novembro e dezembro, no sul do Brasil. Isso pode trazer consequências, sim, para as culturas de verão, como soja e milho, de novo para o sul do Brasil, mas por enquanto não dá para fazer nenhum alarme, não dá para falar que isso vai realmente acontecer, porque os modelos projetaram agora, né, nessa última semana, no dia 10 de julho, essa projeção. Então a gente precisa aguardar aí as próximas rodadas dos modelos para entender de fato o que vai acontecer e aí entender melhor realmente se há uma possibilidade de novas estiagens, principalmente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, sul do Mato Grosso do Sul, até mesmo Paraguai e Argentina, viu, Mariana? Mas aí o que você aconselha olhando para esse produtor rural? Assim, você falou, não é momento de preocupações ainda, mas de alguma forma ele precisa também continuar acompanhando a Rural Clima para saber esses modelos, né? O que você indicaria para os produtores hoje no sentido de cautela, de decisão, falando Olha, de um Mariana, produtor que ainda vai plantar, né? Exatamente, Mariana, vamos lá. Se realmente isso se confirmar, diferentemente do que aconteceu na última safra, onde a laninha, o pico da laninha se deu entre dezembro e janeiro, e isso levou uma seca no início do verão, né? Porque o sul do Brasil, principalmente o Rio Grande do Sul, teve uma quebra bastante significativa de novo, né? Pelo quarto ano seguido em sua safra, por conta da estiagem entre dezembro e janeiro. Se realmente o modelo se confirmar e a gente ver esse pico da laninha entre novembro e dezembro, a estiagem viria entre novembro e dezembro. Então, o conselho seria plantar um pouco mais tarde esse ano, principalmente a soja, né, e até o milho também. Então, se eles plantarem um pouco mais tarde, ou seja, já em novembro, lá início de novembro para dezembro, ele fugiria totalmente dessa estiagem,
Lógico que precisa entender como que vai estar as chuvas para ver se também dá para plantar, mas o certo seria plantar mais tarde para que ele fugisse dessa estiagem na fase de reprodutiva aí, na fase de florescimento e enchimento e grão das lavouras. Perfeito. Eu queria agora subir um pouquinho o mapa do Brasil, porque a gente está vendo que no norte do país tem enchentes aí no Amazonas, no estado de Roraima. Inclusive, 40 municípios amazonenses entraram em estado de alerta por conta das enchentes. Eu queria saber se você tem alguma análise para essa parte do Brasil, porque a gente está falando de regiões que também são produtivas, né? A gente está falando de populações, de Exatamente. municípios, mas a gente também está falando de produção agrícola nos dois estados, né? Não, além da produção, você tem que pensar que esses rios também são rios navegáveis e que de escoamento de safra, né? Então, isso também está afetando a logística lá no Amazonas. Há previsões de mais chuvas para todas essas áreas norte da região norte, então, norte do Amazonas, norte do Pará, Roraima e Amapá ainda continuarão agora no mês de julho recebendo altos volumes de chuvas. Isso tem tudo para agravar ainda mais a situação. Para quem está nos assistindo agora, e não sei se sabem, mas o estado de Roraima e o Amapá, eles têm o calendário agrícola dele é muito semelhante ao dos Estados Unidos, ou seja, eles plantam agora em abril e maio e junho ali a sua safra de soja para colherem ali em setembro e outubro, diferentemente do restante do Brasil que planta entre setembro e dezembro para colher durante o verão e início do outono, né? Porque eles estão no hemisfério norte. Então, essas chuvas também em excesso vêm prejudicando tanto o plantio quanto o desenvolvimento das lavouras de soja nessa região do Brasil. Muitos produtores, eles têm propriedades no Cerrado e agora eles estão lá para plantar suas, como se fosse uma segunda safra de soja. Então, isso eles estão sendo bastante afetados. E a tendência de mais chuvas, isso traz problemas sérios para essa região, além, lógico, das cidades que estão em alerta máximo aí, né, no Amazonas. Então, há possibilidade de aumento de números de cidades, viu, Mariana? Até porque não só julho, nós estamos falando agora no começo de julho ainda, então você tem todo o mês de julho e o início de agosto ainda com muitas chuvas. No entanto, Mariana, eu tenho que fazer uma pequena ressalva, se você me permite, Rapidamente. rapidinho, rapidamente. Essas chuvas em excesso no Amazonas vai propiciar que as chuvas cheguem mais cedo nas regiões centrais do Brasil. Se agora, lógico que traz calamidade, mas isso pode gerar chuvas mais cedo no Brasil. Então isso tem a ver. Então, no próximo programa, a gente explica melhor isso, Ótimo. mas é um ponto, de um lado, um ponto negativo para quem mora nas regiões, mas por outro é um lado positivo para o restante do Brasil.